Meus prezados e queridos irmãos, é com muito prazer e alegria no meu coração que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos felizes imensamente nesta noite por poder estar transmitindo esse culto, por motivo das nossas igrejas estar sem poder abrir nossos templos, mas a igreja somos nós. E nesta noite, meus irmãos, como é um dia de culto de doutrina na nossa igreja, comecei um curso de escatologia, estudo sobre a escatologia bíblica. Então hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação na sua primeira metade. Parece que nós vamos orar agora, pedindo a Deus uma bênção do céu. E você une as forças comigo aí, sua família, na sua casa. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu amado Filho, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que tu nos dá de estar na tua presença para junto oferecer esse culto de louvor ao teu nome e também o ensinamento da tua palavra, Jesus. Pai Santo, fica conosco, nos ajuda no decorrer desses minutos que estamos falando a tua palavra nesta noite, pois é no nome para a glória de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Por se tratar, meus irmãos, de um culto, palavra da escatologia bíblica, nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 74 da nossa harpa. Talvez Cristo venha ao pé da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá do sepulcro pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos no mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Meus amados irmãos, para a nossa meditação nesta noite, nós gostaríamos de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 5. Vamos falar o livro selado
com 7 selos, e somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Nós vamos estar meditando nesse versículo, depois nós vamos ler o capítulo 6 também, e o versículo 3. Nos diz assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria ainda, meus irmãos, de ler também o capítulo 6 do livro do Apocalipse e alguns versículos até o 3, e nos diz assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 anciãos, dos 4 animais, que dizia: Uma medida de farinha por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamava com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro
e santo dominador, não julgues e vingues o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E foram-lhe dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verde, abalada por um vento forte. Continuando aqui. E os céus retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes e ricos e os tribunos, os poderosos e todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos outeiros, aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, está a palavra de Deus. Nós, como falamos para os irmãos, nós iremos falar um pouco hoje sobre a abertura desse selo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos aqui, meus irmãos, a semana passada, falando sobre as 70 semanas de Daniel. E só para recapitular com os irmãos, nós dividimos essas 70 semanas, em 3 grupos de semana, sendo a última delas o período da grande tribulação, que é uma semana de anos, que seria 7 anos. Nós, a Igreja do Senhor, nós estamos vivendo num período que Deus determinou para nós, e esse período ele já dura aí 2020 anos, porque entre Jesus vir, abrir o ministério, morrer, quando Jesus foi crucificado, o relógio de Deus parou, e só volta a girar o relógio, que é Israel, quando na volta de Cristo. Aí terminou a programação para a Igreja do Senhor, para os crentes em Cristo Jesus que creram na morte dele na cruz do Calvário, que foram salvos. Esse período foi dispensado para nós, que já dura aí 2020 anos aproximadamente. E após a igreja sair da terra, quando Jesus levar a igreja, o relógio de Deus volta a girar, porque o relógio de Deus é Israel.
A programação de Deus aí agora não é mais para com a igreja, mas para com o povo de Israel. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, quando o relógio de Deus começa a funcionar justamente quando inicia esse período cruel, como nunca houve em toda a terra, em todo o mundo, período da grande tribulação. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira parte, a grande tribulação na terra, e o anticristo toma poder. Glória a Deus. Então a primeira parte da grande tribulação começa aqui no capítulo 6 e vai até o 9 do Apocalipse. Então os 7 selos está registrado aqui no capítulo 6, nós lemos aí, os irmãos viram, até o final desse capítulo. Então, meus irmãos, nos diz a Bíblia aqui: encontramos o Cordeiro abrindo os 7 selos. Observe bem, meus irmãos, vou falar bem detalhadamente para que nós entendamos a palavra do Senhor. Então o Cordeiro está abrindo os 7 selos do livro, que significa o desenrolar dos acontecimentos depois do arrebatamento da igreja. Então os crentes foram arrebatados. E aqui João viu na visão o Cordeiro de Deus abrindo os 7 selos, que significa o desenrolar de todos os acontecimentos depois do arrebatamento da igreja. Note, irmãos, não é Jesus, ou melhor, note, João chorava porque ninguém podia abrir o livro e nem desatar os seus 7 selos, nem olhar para ele, nem ler. Nós lemos lá no Apocalipse 5, versículo 1 ao 5. Mas somente o Cordeiro que venceu. Se o Cordeiro não tivesse, não tivesse pagado o preço, não existiria esse período. Que período foi esse? O período que nós passamos até o arrebatamento da igreja, para que o relógio de Deus, que é Israel, voltasse a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso João chorava. Mas Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Então a igreja foi formada, será arrebatada e ele vem reinar. Aleluia, glória a Deus. Estão entendendo, queridos irmãos? Eu falo meio rápido por causa do tempo, mas vamos agora começar do primeiro selo e vamos falar até o 7, se Deus nos permitir. Amém? Então, meus irmãos amados, aqui o primeiro selo é aberto e nós lemos aí sobre os 7 selos e os animais e os cavaleiros que estavam assentados neles. Então o Cordeiro abre o primeiro selo e eis um cavalo branco. Veja, irmão, não é Cristo que está montado nesse cavalo branco. Alguém confunde por ser um cavalo branco, pensa que é Jesus que está montado nesse cavalo, que é da paz falsa, que significa paz falsa. Então, abrindo lá o primeiro selo, eis um cavalo branco. Glória a Deus. O Cordeiro está abrindo os selos. Então o Cordeiro está desenrolando o que vai acontecer através desses 7 selos na grande tribulação. Então não é Jesus que está assentado no cavalo. Este é o anticristo, que sai para vencer durante 7 períodos. A cor branca é a falsa paz, que ele implantará durante a primeira metade da grande tribulação. Veja que o arco e a coroa que este cavaleiro recebe é uma
fraca expressão de poder, que o poder verdadeiro está em Jesus. Ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então esse poder aqui é uma falsa expressão do poder, que Satanás não tem poder nenhum em frente com Jesus. Comparado com Apocalipse 19, 11 a 16, ali vai falar de Jesus. Este sim é o Cristo. Glória a Deus. Quando aparece ele lá no final da grande tribulação, vindo com os anjos e com os seus santos para julgar as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Abrindo o segundo selo, irmãos, o cavalo vermelho, no Apocalipse 6, 3 e 4, sendo aberto o segundo selo, aparece um cavalo vermelho, cujo cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Este cavalo simboliza a guerra, sangue e conflito. Esse cavalo vermelho diz tudo, né? Sangue. Abrindo o terceiro selo, meus irmãos, aparece o cavalo preto. Apocalipse 6, 5 e 6. Esse cavaleiro aparece com uma balança na mão. Isto diz de um tempo de controle total de compras e vendas. Em geral, tudo será controlado pelo governo, até os alimentos. Apocalipse 13, lá quando está no foco da grande tribulação, no capítulo 13, no versículos 16 e 17, ali está na totalidade do controle do anticristo, reinando agora sobre a terra, e é nesse momento que vai ser lançado o sinal da besta, para que as pessoas possam comprar ou vender, se tiver o sinal na sua mão direita, ou nas suas frontes, ou nas suas testas. Glória a Deus. Se não tiver esse sinal, não compre nem vende. Então, controle mundial através de um homem usado pelo diabo, que vai se levantar na grande tribulação. Meus amados irmãos, para não pesar o vídeo, falei aqui até o terceiro selo. Agora eu vou dar continuidade no quarto selo, quinto e no sexto. E terminamos no sétimo. E quando voltar, a próxima sexta-feira, a gente vai estar falando sobre as 7 trombetas. Amém? Então, meus irmãos, o quarto selo é aberto e aparece o cavalo amarelo. Então, o cavalo amarelo, este cavaleiro se chama Morte. Então, nós falamos aqui do controle, né? Antes nós falamos do cordeiro que abre os selos, e do cavalo branco, que é uma falsa paz. No segundo, nós falamos sobre o cavalo vermelho, que significa guerra, né? Depois nós falamos no cavalo preto, que significa controle de todas as compras e venda, e principalmente de alimentações. No cavalo preto, que é no terceiro selo. Agora nós vamos falar no cavalo amarelo, que é no quarto selo, quando é aberto. Esse cavaleiro se chama Morte, e o inferno segue. Ele recebeu poder para matar a 4ª parte da terra. Isso, meus irmãos, seria hoje, na quantia de hoje, como o nosso globo, o mundo hoje, eles têm aí aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Isso seria, a 4ª parte seria aí 2 bilhões, que seriam mortos por esse cavalo, por esse cavaleiro aí, que significa morte, né? Seria 2 bilhões de pessoas.
Se fosse hoje, seria 2 bilhões de pessoas, né? Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Será um tempo de perseguição, fome, doenças estranhas e ataques estranhos pelas feras. Então seria esse cavalo amarelo que vai matar com todas essas pertinências que falam na Bíblia. Para andar mais para frente, o quinto selo é aberto. E aqui fala das almas dos mártires que morreram em amor à palavra de Deus, o testemunho. João diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. São salvos, não estão salvos, irmãos, para ficar vivo. Eles morreram por causa da palavra na grande tribulação, tá? Eles foram mortos no período da grande tribulação. São pessoas que não aceitaram a marca da besta. Eles resistiram ali e, conhecendo a palavra de Deus, eles não aceitaram a marca da besta e não adoraram a sua imagem. Por isso que eles foram mortos. Isso fala, irmão, de judeus convertidos. Abrindo o sexto selo, a terra flagelada. Então aqui, quando abre o sexto selo, irmão, houve um grande terremoto e o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas caíram sobre a terra e o céu se enrolou como um livro. Os montes e ilhas se removeram e os homens grandes e pequenos se esconderam por causa da ira do Cordeiro. E aqui por último, meus irmãos, sétimo selo, né? Está no capítulo 7 também. Melhor, espera um pouquinho. Observação. No capítulo 7, insere aqui os 144 mil assinalados de Israel, que seria 12 mil de cada tribo. Somente a tribo de Judá não é mencionada. No lugar dela entrou Manassés, pois a tribo aqui são apresentadas segundo a ordem de nascimento e não a ordem de herança. E na ordem de nascimento, os nomes de Levi e de José são mencionados, porém na ordem de herança entram os nomes Manassés e Efraim. Terminando essa parte dos selos aqui, meus irmãos, o sétimo selo, né? As 7 trombetas, né? Nós vamos falar agora das 7 trombetas, que está no capítulo 8, 1 e 2. Quando o sétimo selo foi aberto, fez-se silêncio no céu, quase meia hora, e os 7 anjos que estavam diante de Deus foram dadas 7 trombetas, que são 7 períodos. Encerramos aqui e voltamos no próximo culto, falando agora das 7 trombetas, que vai ser tocada no desenrolar do que vai acontecer na grande tribulação. Meus irmãos, mediante esta palavra, apesar que não falamos sobre o arrebatamento da igreja em si, mas falamos aqui dos acontecimentos após o arrebatamento da igreja, do sofrimento que vai vir para toda a humanidade durante 7 anos de grande tribulação na terra. Eu quero orar por você nesse momento, você que ainda vive no mundo
de desilusão, você que ainda não creu na sua totalidade, nessas coisas que vão acontecer no futuro, eu pediria a você que abrisse o coração e nesse momento de oração você esteja pedindo a Deus que ilumine a sua mente, para que você entenda que esses momentos tudo vai passar. Estamos vivendo agora no momento da coronavírus, né? Que todo mundo está em pânico, todo mundo está até entrando em depressão, medo, mas eu quero afirmar uma coisa para você: Jesus, ele vai voltar para levar a igreja. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e voltar e vocês preparar um lugar no vosso coração, eu levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver vos estejais também. Então prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração aí e vamos orar para que Deus continue nos dando entendimento para entendermos a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Senhor, por esses momentos que temos passado contigo aqui, meditando na tua palavra da escatologia, meu Deus. Pai Santo, abençoe esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, esse amigo que tem ouvido, meu Senhor, essa palavra.